Oi pessoal, estamos de volta. Na última aula nós introduzimos os conceitos de equação de onda e função de onda, né? Duas entidades matemáticas, de uma forma bastante abstrata, para definir como é que seria então o tratamento matemático dessa propagação de energia na forma ondulatória. Nessa aula de hoje, vamos começar a dar um pouquinho mais de forma e deixar as coisas um pouquinho mais claras do que são essas funções e essas equações de onda. Vamos tratar hoje de ondas harmônicas, que nada mais são do que aquelas ondas de formato senoidal ou cossenoidal, que a maioria logo imagina quando nós falamos em propagação ondulatória. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Vamos então, inicialmente, tratar de ondas harmônicas unidimensionais. Como já falei, são funções, são propagações ondulatórias, cuja função de onda que descreve essa propagação é na forma de senos e cossenos, né? Leva esse nome de ondas harmônicas porque a perturbação, a oscilação de um ponto do meio por onde passa a onda, ele oscila na forma de um MHS, né? De uma oscilação harmônica simples. Então, imaginemos ali um caso que já que é unidimensional, podemos imaginar uma corda e a gente está batendo a corda para cima e para baixo, fazendo aquela sucessão de cobrinhas que caminham ao longo da corda, né? Com uma velocidade v. Qualquer ponto da corda, ele vai oscilar na direção transversal, perpendicular, em um movimento harmônico simples, né? A função de onda harmônica, né, aí começamos aí a dar uma forma, aquela função f, né, da função de onda, vai ser então cosseno ou seno. Tanto faz, a diferença entre eles só está numa defasagem em π sobre 2. Então está lá a função de onda, a cosseno de k. Como vimos anteriormente, toda a função de onda ele tem como argumento x menos vt. Está lá então x menos vt, mais uma fase inicial delta que não interessa muito nesse momento, né? Então, lembrar, né, que todo cosseno, ou seno, né, toda função trigonométrica, ele é uma função extremamente bitolada, né? Toda função trigonométrica, seno e cosseno, eles oscilam de mais até menos 1, né, de menos 1 até mais 1, e se nós queremos então bater uma corda com uma amplitude maior que 1 ou menor que 1, então temos que multiplicar o seno por A, que daria então essa amplitude, quanto que a corda balança para cima e para baixo. E da mesma forma, a constante K, que aparece multiplicando o argumento x menos vt, é porque se fosse um cosseno apenas de um ângulo θ, né, que seria x menos vt, esse cosseno ele teria um passo, ou seja, a repetição daquele formato típico da senoide, ele se repetiria de 2π em 2π. E nós podemos querer uma onda cuja repetição ocorra em distâncias diferentes. Então, multiplicamos por um k, que define qual é o tamanho desse passo, de quanto em quanto as coisas se repetem. Aplicando a distributiva naquele k que multiplica x menos vt, teremos então cosseno de kx menos kvt mais um delta. E aí, nós começamos a definir. Vamos definir uma grandeza chamada ômega, que nós vamos ver mais tarde, que é a frequência angular, como sendo kv, onde k, então, é essa constante que multiplica, né? E lembrando que o ômega é 2π vezes a frequência da onda, então vai ficar 2π sobre o período. Finalmente, temos aí a cara da nossa função de onda, y, né, de x de t igual a cosseno de kx menos ômega t mais delta. Toda onda senoidal unidimensional terá esse jeitão aí, né? Onde o A é a amplitude de oscilação da onda, K é o que nós chamamos de número de ondas, e aqui é importante já ressaltar que esse K não tem nada a ver com aquilo que nós vimos lá no movimento harmônico simples. Lá o K era a constante elástica da mola, e agora nas ondas o K é o número de ondas. São duas grandezas completamente diferentes. O ômega é a frequência angular da onda, a gente vai ver que é também a frequência angular do MHS, dos pontos da corda oscilando para cima e para baixo, e delta é uma constante de fase da nossa onda. Então aqui nós temos a função de onda, e só lembrando que em geral, né, salvo situações em que importe, a gente não vai omitir o delta, porque essa fase inicial não é importante em muitas situações. Ele vai ser importante, como veremos, quando formos tratar de oscilações que se cruzam, né? Então temos interferência de ondas, e aí a fase vai ser importante. Tem alguns parâmetros das ondas que nós devemos definir, né? Como vimos, então, a função de onda unidimensional tem duas variáveis x e t,
Então é A cosseno de kx menos ômega t. Bom, são duas variáveis, podemos fazer um instantâneo, apenas analisando como é que a onda varia com a posição. Então imaginem que a gente tira uma foto, uma fotografia da onda na corda num determinado instante. Então temos ali a fotografia da corda, né, a corda esticada na direção do eixo x, né, e os pontos da corda para cima ou para baixo, que tem uma onda passando, por acaso é igual a zero no início, então isso aí seria basicamente o gráfico de uma senoide. Né? Embora seja cosseno a função de onda, não importa, aí é uma senoide, né? É tudo a mesma coisa. Podemos definir o que a gente chama de comprimento de onda, que é denotado pela letra lambda, é a distância de separação entre dois pontos equivalentes da corda. Pode ser entre dois topos, como está ali desenhado, pode ser entre dois pontos mais baixos, vale, ou um ponto intermediário qualquer. A distância sempre vai ser a mesma, de dois pontos equivalentes, e isso é o nosso comprimento de onda lambda. Olhando ali pela figura, isso vai dar 2π sobre k. Ou seja, o número de ondas k vezes o comprimento de onda lambda é igual a 2π. Isso é uma das identidades, né, da propagação ondulatória que vocês já devem guardar. Temos lá então a função de onda, e agora, em vez de fazer um instantâneo, podemos analisar como é que um ponto da corda oscila ao longo do tempo. É como se fosse o gráfico de um eletroencefalograma, né? Então, é um ponto apenas oscilando, e a fita vai passando, e isso vai registrando na fita a oscilação do ponto com o tempo, né? Podemos definir agora o que a gente chama de período da onda, que é a separação entre dois pontos equivalentes da onda no tempo, né? Não mais no espaço. Tá? Lembrar então novamente, pelas equações, que o período vai ser igual a 2π sobre o ômega, ou seja, a frequência angular ômega vezes o período igual a 2π. Essa é uma outra identidade muito importante. Temos, portanto, duas identidades muito importantes, e lembrando que o ômega foi definido lá nas telas iniciais como sendo k vezes o v, temos aí que lambda é igual a velocidade vezes o período. É outra identidade bastante importante. Temos aí, como falamos inicialmente, formas diferentes para escrever a função de onda, né? Podemos escrever na forma de uma senoide, perfeitamente válido, né? Tudo que é cosseno, a diferença está naquele delta, que é a fase inicial. Podemos escrever ainda na forma de Euler, na forma de uma exponencial imaginária, né? Então a função de onda seria a parte real, né, da exponencial imaginária de i, né, kx menos ômega t mais o delta. E ainda temos aí a função de onda tridimensional, como nós já vimos na videoaula anterior, né? Então, ao invés de kx, escrevemos k escalar r. O resto continua tudo do mesmo jeito. Temos aí, então, as expressões possíveis para uma onda harmônica, inicialmente unidimensional e nessa última expressão tridimensional. Por hoje é só. Obrigado. Até a próxima aula.